Ó, o primeiro jogo do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras na Arena. Não vai ter ninguém lá, tá legal. Mas e nas comunidades? E nos condomínios? E vai ter aglomeração, não vai? Qual que é a flexibilidade? Qual a importância do futebol em relação a isso? E aí a gente tem que discutir com quem entende. A gente tem que conversar e também ter um entendimento da humildade, das vezes, da gente ter uma outra visão de uma pessoa tão importante como o Dr. Moisés Cohen. Que já está conosco aqui, já está com a gente. Boa tarde, Dr. Moisés. Como é que tá a vida? Meu querido Neto, tudo... Bom, podia estar melhor, mas podia estar pior também, né, Neto? Lógico. Então, a vida que segue, vamos levando. Eu vou deixar o Capriotti fazer a primeira pergunta para o senhor, porque é importante para que você... Eu vou te chamar de você, vai. Que você possa passar para a gente, porque a gente fica falando aqui as pessoas que são contrárias e as pessoas que são a favor. E aí você, como um especialista em pessoas, que eu acho que isso é o mais importante, a admiração pela medicina, é ser especialista em pessoas. E pessoas não têm cor, não têm grana e não têm absolutamente nada. Então, quando a pessoa se dedica para ser médico, ela trata de pessoas, ela é especialista em pessoas. E é assim que eu vejo a sua visão em relação a isso. Eu deixo o Capriotti fazer a pergunta primeiro para você, porque a voz dele é maravilhosa, né, doutor? E ele é mais light também, né? Eu já sou mais duro. Fica nervoso, aí sai da frente. Não, fica tranquilo, doutor. Fala, doutor. Boa tarde, tudo bem? Fala, Capri. Parabéns pelo programa aí, você, o Neto. Quero ver como é que vai ser esse arranca-rabo aí, você com ele. A gente se entende você bem a aqui. Tranquilidade, ele a agitação, dá preto e branco, aí tá bom. Então, esse é o equilíbrio que a gente precisa aqui para fazer sucesso. O equilíbrio da vida é esse. É isso aí. Bom, doutor, vamos falar então de eventual retomada do futebol em São Paulo, não é? Porque lá no Rio de Janeiro a gente está vendo já o movimento, os times voltando a treinar e me parece que lá a situação da pandemia é igual ou até pior do que a nossa aqui em São Paulo, não é? Qual é o encaminhamento, qual é o entendimento, como é que está essa situação da eventual volta do futebol aqui no estado de São Paulo? Bom, Capri, antes de falar só da volta, é importante a gente falar um pouco do que está acontecendo. Então, há uns 2 meses, mais ou menos, o Comitê Médico da Federação Paulista, do qual eu tenho orgulho de encabeçar, presidir, a gente vem discutindo sobre o momento que for a volta, para que a gente não perca tempo em discussões de coisas como é que iriam acontecer. Então, a gente já tem todos esses protocolos prontos. Ontem, oficialmente, terminou e o presidente Reinaldo já parece que andou, já distribuiu para as prefeituras, para os clubes, enfim. Mas é um protocolo que visa, em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, a saúde não só do atleta, mas de todos que estão no entorno do futebol. Então, árbitro, aquelas pessoas que são encarregadas de montar o circo, né, antes de começar. Então a gente está pensando em tudo isso. Obviamente que qual é o momento, Capri? É a pergunta do milhão. Eu não sei o que dizer ainda, não é que eu queira ficar em cima do muro, mas a gente não sabe. Eu não posso me posicionar num lugar onde agora que nós estamos aparentemente chegando no tal pico da curva aqui, mas ainda está tendo muito óbito, está tendo muito caso. Você citou Ampassan, Rio de Janeiro, eventualmente também Belo Horizonte, Sul, mas aí cada cabeça uma sentença. Nós, na Federação Paulista, eu posso te dizer com toda tranquilidade, em nenhum momento a gente tem sido forçado a nada pelo presidente, sempre falando, privilegiando sempre a saúde, porque eu acho temerário você entrar no momento onde está tendo ainda muitos casos, como infelizmente aconteceu lá no Rio, parece que o Vasco, 16 casos, Flamengo, 8 casos. Para que isso, né? E para jogar contra quem? Em que momento? Então, acho que é uma série de perguntas cujas respostas vão sempre convergir para o mesmo lugar. Quer dizer, tem que tomar cuidado, tem que voltar quando você tiver uma condição de segurança maior. E aí, dentro dessa condição de segurança maior, aí sim, entra o papel dos médicos, da federação, dos clubes, para um cuidado absolutamente importante na conduta do dia a dia. Então, quando é esse momento, Capri, eu não sei, mas o que eu sei te dizer é que a Série A1, que é o nosso grande foco, na verdade, uma vez que o governo, as autoridades de saúde falem, ok, já podemos começar a flexibilizar, a ideia, e essa reunião vai ser sexta-feira,
vai ter uma reunião de novo com todos os presidentes da Série A1 e o presidente da federação, mas a última reunião é que os clubes acordaram de que eles iriam ficar concentrados quando no momento... Perdemos aí o Dr. Não, Moisés, mas já tem uma coisa importante. Na sexta-feira já vai ter uma reunião, coisa que nós não sabíamos, e você já está sabendo aqui pelos donos da bola da Rádio Bandeirantes, uma reunião. E outra coisa mais importante aí que o Dr. Moisés Cohen disse, a gente não tem pressa em relação a isso. O que isso é fundamental em relação a pensar no ser humano. Claro. Né? Isso já é legal pra caramba, isso já é maravilhoso. Não tendo pressa já me deixa feliz em relação a isso. Aí quando vai ser, ele não sabe, ninguém sabe. Nem eu, nem o presidente da República, ninguém sabe. O que não pode é andar com o cavalo no meio de aglomeração. Isso eu sou contra todos os princípios humanos em relação a isso. E eu não deixo de falar aquilo que eu penso na rádio, na televisão e onde quer que seja. Doutor, a voz é sua da Rádio Bandeirantes de novo. Então, veja, os cuidados que a gente tem tomado, qual é a grande ideia, Neto? Uma vez que chega esse momento, o grande mote nosso é transformar esse limão azedo, que é esse tal do Covid-19, talvez numa limonada boa, ou seja, usar o futebol como um meio de transmissão, de responsabilidade social, para mostrar para o grande público que também os atletas se cuidam, que os profissionais da bola, árbitros, todos estão preocupados e estão se cuidando. Haja visto que o estádio vai estar vazio. Quer dizer, se você falar é tudo atípico, mas o momento é atípico. Nós deliberamos ali um protocolo, e o protocolo, veja, não é meu, tá? É um protocolo que foi feito pelo comitê e depois foi discutido em 2 grandes reuniões com todos os médicos da Série A1, A2 e A3 e mais uma última reunião só com os médicos da Série A1. Então, é algo que é muito consistente e que tem um endosso de todos os médicos da Federação Paulista de Futebol, porque a gente tem esse apoio, essa força da presidência. Então, como eu disse, não há pressão. O que a gente tem, assim, meio que na ideia, baseado no que houve nessa conversa de presidente de clubes e presidente da federação, é como se a gente recebesse uma encomenda. Então, olha, os clubes vão ficar concentrados para as 6 rodadas finais. Quando a gente fala em 6 rodadas, não é o fim do mundo, nós estamos falando em 3 semanas, onde primeira semana são 16 clubes, na segunda, 8 já foi para casa, são só 8, e na terceira, 4 e 2, quer dizer, em 3 semanas você liquida o campeonato. Doutor, então, mas isso não é em São Paulo, né? Não, aí é outra conversa. Você tem que ser fora daqui, certo? Não sei, eu não sei. Depende do momento que for voltar. Se aqui estiver sob controle, não há problema. Há 2 meses atrás, né, a conversa era outra. Certo. Nós vamos jogar nas cidades do interior, porque não tinha Covid no interior. Entendi. O bicho inverteu, quer dizer, o Covid está indo para o interior. Então a gente tem que ter realmente o equilíbrio de saber qual é o momento. Eu posso dizer, Santo André não vai poder usar. Por quê? Porque o estado de Santo André tem um hospital de campanha lá. Então, eu não quero entrar no mérito da administração, mas esse cuidado está sendo tomado sem sombra de dúvida, entendeu? Não dá nem para responder essa pergunta que você me fez. Doutor, eu sei que quando for hora de voltar, São Paulo esteja sob controle. Sim. Doutor, agora, baseado nisso, pode ser que, então, a gente estenda esse problema aí por mais 1 mês, mais 2 meses. A gente pode não ter o final do Campeonato Paulista por uma questão de data? Olha, eu acho que a chance de não ter é quase 0, porque aí não é médico a situação, mas existe todo um entorno aí que é importante, que obviamente o futebol não vive só do médico, o futebol vive de patrocínio, vive os clubes, né? Não o futebol, não a federação, mas os clubes. Então, o que eu entendi nas reuniões que eu participei é que o campeonato termina de qualquer maneira, ele vai terminar. Porque não é muita coisa, realmente são 2 semanas, 3 semanas no máximo, você termina o campeonato. O campeonato brasileiro, ele vai depender explicitamente dos campeonatos estaduais, todos os campeonatos estaduais. Você tem que saber quem sobe, quem desce. Então, de qualquer maneira, eu acho que vai acontecer. A CBF está preparada para começar logo que terminar os campeonatos estaduais, e o Brasil é um país continente, quer dizer, hoje o problema em São Paulo é no Ceará é totalmente diferente, em Manaus é outro problema. Então,
A gente tem que ponderar e achar o ponto de equilíbrio, qual vai ser esse momento. Eu não acho que tenha pressão também da CBF nesse aspecto. O que não começou, pode esperar. O que começou tem que acabar. É isso que eu entendi das reuniões todas que eu participei. Eu entendo e respeito, mas tem uma coisa também que a gente tem que ter entendimento, né, doutor? Eu acho que vai terminar o campeonato? Tá legal, vai terminar. Faltam só 6 rodadas, que dá para fazer em 3 semanas, eu não tenho dúvida disso. Mas tecnicamente, não falando da saúde, mas tecnicamente um Santo André, um Guarani, né, esses clubes ficaram muito prejudicados nesse sentido, né? E aí você não tem uma condição técnica. Se você pensar que vai ficar Palmeiras e Santo André e que o Santo André vai jogar com os juniores, não é justo. A não ser que mais tarde alguém da federação possa ajudar o Santo André. Mas como a gente está falando do Covid-19, das pessoas, do tempo, e que o senhor falou uma coisa muito importante, esse tempo dá para se pensar, pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 2 meses, né? Mas todo mundo está convicto disso, dos 16 clubes em relação a isso? Os clubes menores têm condições de uma classificação, de fazer isso, de um confinamento em relação a isso? E se for em São Paulo, por exemplo, a gente tem possibilidade de dar essa condição à federação, ao departamento médico, para os árbitros? A gente tem condições para fazer isso? Eu acho que, como eu falei antes, né, esse é um problema que é administrativo, eu não quero entrar nesse mérito. A mim foi dado uma missão, quer dizer, estando concentrados os clubes, qual é o cuidado? Nós preparamos um protocolo. Mas pelo que eu pude depender da conversa, os presidentes todos estavam de acordo. Certo. Como eu disse antes, quer dizer, 8 clubes vão ficar praticamente 1 semana, não é grande coisa. E os outros 8, mais 1 no máximo. Então, em termos de timing, quem tem concentração tá bem, quem não tem concentração, eventualmente, a solução que se ponderou lá é de estar num hotel, na parte reservada de um hotel, com todos os cuidados. Então, essa é a preocupação que a gente tem como médico, entendeu, Neto? Agora, uma vez que isso seja obedecido, eu acho que, por exemplo, há clubes, eu conversei ontem com um colega, mas não é melhor ir e vir. Não é melhor, quer dizer, pode não ser factível você ficar 3 semanas internado num lugar, mas ir e vir, que não é uma coisa impossível, mas é outro tipo de cuidado. Você tem que fazer outros tipos de testes, que é o que acontece no Rio de Janeiro, quer dizer, ele vai e volta para casa. Quem garante que ele vai chegar em casa e o irmão dele foi trabalhar, pegou metrô, pegou ônibus? Isso. É muito mais suscetível de ter esse problema. Lógico. Se eu puder concentrar as pessoas, por mais que isso seja sacrifício, como você está colocando, mas você tem um controle sobre, desculpa a expressão, um controle do rebanho, entendeu? Certo. Quer dizer, eu posso dizer que se houver esse controle, ele vai estar mais seguro do que eu e você ir ao supermercado. Você vai pôr a mão num pacote de bolacha, comprar o açúcar, onde um monte de gente já pôs a mão, essa eu não quero, essa eu quero. Então, quer dizer, é esse lado que a gente tem que levar da responsabilidade social. Eu acho que fazer isso de uma maneira irresponsável é que não tem perdão. Sim. Doutor, já começaram os testes no Hospital Albert Einstein, dos jogadores, comissão técnica, já começaram? Os testes são assim, Capri, eu tenho recebido pelo menos 5, 6, eu tenho uns 80 propostas de teste, porque isso virou uma oportunidade para muita gente, né? Teste rápido. Tem que fazer o eficaz, né, doutor? Tem que fazer o melhor, né? Pois é. Porque muita gente aí veio oferecendo teste para as pessoas que são famosas, celebridades de graça, né? Que muita gente faz e não é verdade, né? A gente sabe disso, né? Então, esses testes, já que você está entrando nesse mérito, esses testes foram testados, alguns deles foram testados por um laboratório importante em São Paulo, e o colega que fez os testes me disse, olha, nós encontramos de 38% até 78% de assertividade. Ora, você fazer um teste que dá 38%, 40% de assertividade, é mais fácil jogar uma moeda para cima. Então, esse é o ponto. Então, nós nos preocupamos muito com isso daí. Por isso que o protocolo não saiu a público tão rápido, porque eu dava entrevista e o pessoal falava, o pessoal de Campinas mesmo, mas doutor, vocês estão reunidos, por que você não solta porque ele não está pronto? Não é porque a gente não sabe o que quer, porque foi mudando muito a ciência, as publicações científicas.
E testes, por exemplo, que nós preconizamos hoje, que é o que vai ser feito, há um mês e meio atrás, já não era esse entendimento. Então, hoje, Capri, nós resolvemos na federação fazer o seguinte, para evitar esse boom de interesse comercial, nós pedimos para fazer orçamento com os grandes laboratórios, ou seja, acima de qualquer suspeito, e recebi, todo mundo que mandou, eu fui recebendo. Separei aqueles testes que de saída não tem Anvisa, não tem a separação de imunoglobulina, não vou entrar no método técnico, mas enfim, tecnicamente não atendiam, então já se separa quase metade. Mas ainda assim, a gente estava já definido a fazer o PCR-RT, que é o teste que detecta a presença do vírus no sangue, ou seja, na pessoa, sangue não, na saliva ou na orofaringe. Então indica que a pessoa está com o vírus. E aí o Einstein, a semana retrasada, fez uma patente internacional onde ele fazia o teste, uma sequência genética, uma nova sequência, barateando demais, porque o PCR você faz 20 a 25 testes numa rodada. E esse outro teste, que é o teste novo que a gente, New Generation Sequence, NGS, é o teste que faz 1.000 a 1.500 por rodada. Ora, isso barateia o custo. E é de uma fidelidade, uma especificidade de 100%. E uma sensibilidade de 97%, 98%. Então, é o melhor que tem. É o que eu recomendo para qualquer um que se quer saber se tem o vírus no corpo ou não. Então, é isso que vai ser feito. Quando vai ser feito? Vai ser feito 48 horas antes deles concentrarem para os jogos. Nós não estamos ingerindo no treino, tá? Para os jogos. Então, eu quero zerar quando ele for concentrar para jogar. Todo mundo é PCR negativo. Se for positivo, ele não vai concentrar. E aí, em uma semana ele vai embora, ou na segunda semana ele fica. Podemos até, eventualmente, pensar numa janela imunológica, fazer outro tipo de teste. Mas provavelmente, se ele ficar bem concentrado, não vai precisar fazer mais nada, é uma vez só. E nesse período, até começar a fazer esses testes pela federação, os clubes também podem fazer os testes por eles também, se quiserem, não é? Para os treinamentos. Para os treinamentos. Sim, os clubes com certeza vão fazer, mas a gente não tem esse controle, a gente não pode controlar isso, porque os clubes vão estar no sistema do atleta ir e vir. Então, por isso que no protocolo você vai fazer o teste 48 horas antes, para que você saiba disso, porque não dá para você controlar os clubes se vai fazer ou não. Não dá. Aí você fala, o atleta é responsável. Eu acredito no atleta, ele é responsável, ele sabe que a vida dele está ali. Mas às vezes pode ir e vir aquilo que eu falei antes. Ele vai para casa, ele põe a mão aqui, o irmão foi, o vovô está lá, enfim. Eu acho que é mais risco, não tenha dúvida que é mais risco. Mas tem um outro lado também, Capri e Neto. Nós não temos a esperança que esse vírus vai embora daqui 15 ou 20 dias, como vocês estão falando aí, pode demorar um mês. O vírus, nós não temos o telefone celular dele para perguntar como ele vai embora. Ele vai ficar aí, nós vamos conviver com ele. Até a vacina, então, nós temos que aprender a conviver com ele. O que é aprender a conviver com ele? É máscara, é lavar a mão N vezes por dia, é usar o álcool gel, como vocês provavelmente, tirando a máscara que vocês têm que falar aí, vocês também estão tomando esse cuidado em casa no dia a dia. Então é isso que vai acontecer. Você, por exemplo, vai para a academia, passa lá o álcool antes, usou, passa o álcool depois, para o próximo cara que vier. Então nós vamos ter que aprender a conviver. Nós estamos falando de um período pré e pós-Covid. E no futebol em particular, só encerrando esse raciocínio, para não tomar conta do programa, eu digo para você o seguinte, isso é uma cadeia. Então no futebol em particular, o futebol vai ser outro, totalmente diferente, porque ele está implicando desde o pipoqueiro, que está deixando de vender a pipoca na porta do estádio porque não tem torcida, não consegue comprar o leite para o filho dele, até o grande industrial, que também está sofrendo, que é o cara que patrocina a camisa, as placas, que banca jogador, que paga contrato. Isso vai mudar, pode ter certeza, vai mudar. Essa rotina milionária de jogadores, isso vai mudar, não tenho nenhuma dúvida disso. Felizmente ou infelizmente, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Muito bom, muito bom. Bom, acho que ficou claro, não temos ainda nenhuma perspectiva aqui em São Paulo para uma retomada do futebol, uma retomada da bola. Isso está sendo analisado aí diariamente pelo Comitê Médico da Federação Paulista, que é presidido pelo Dr. Moisés Cohen, que nos esclareceu aqui pontos importantes. Sexta-feira temos mais uma reunião, a gente vai ficar de olho, claro, nessa reunião. Que horas é a reunião na Federação? Na sexta, doutor?
Eu não sei, eu recebi o link, mas de cabeça eu não sei, Tá Capri. bom, a gente vai. Deve ser fim da manhã, mas de verdade não sei. É depois da 1h. Ou então na hora do almoço, porque normalmente tem um almoço, tem uma reunião, depois tem um almoço ali, enfim. Não, mas é a distância, Capri. Não é mais presencial agora, não pode. Tudo Não online. mantém distância, doutor? Tudo online. Não mantém distância na reunião? Não, é negativo, é tudo online. pela internet Tá bom. aí, ó. Doutor, grande abraço, doutor Moisés Cohen, presidente do Comitê Médico da Federação Paulista de Futebol. Muito obrigado por esclarecer aqui esses assuntos importantes e até a próxima, viu? Um abração, doutor. Eu que agradeço aos dois queridos amigos de quem eu sou fã e parabéns aí. O programa é uma delícia falar com vocês, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Moisés Cohen aqui conosco. Doutor Moisés Cohen aqui conosco. Doutor Moisés Cohen aqui conosco.